noite. Hoje o Top Race vai mostrar a quinta etapa do Super Turismo Sudã, Autódromo de Cascavel, no Paraná. Circuito de 3.038 metros. Vamos agora conferir o grid de largada. Pole position ficou para o brasileiro Beto Jorge, carro 88, um Chevrolet Vectra. O tempo, 1 minuto, 11 segundos, 616 milésimos, o que dá uma média de 150 km por hora. Segunda posição para outro brasileiro, Cacá Bueno. Apenas 25 milésimos atrás do Beto Jorge. Cacá de Peugeot, também de Peugeot, o terceiro colocado, o argentino Emiliano Spataro, que é o líder do campeonato. Na quarta posição, Osvaldo Couto Lopes, da Argentina, com Alfa Romeo 156. 18 pilotos inscritos para essa etapa, a maioria do Brasil, Argentina, e apenas um paraguaio, que é o Dani Cândia, larga na 16ª posição. Agora nós vemos em quinto Diego Menendez, uma BMW 320i, esse é argentino. Na sequência, Ingo Hoffmann, do Brasil, divide a segunda posição no campeonato com o Cacá Bueno, o Ingo também de BMW. Mais uma BM, Nono Figueiredo, largando em sétimo. Depois em oitavo, Oscar Lahauri, campeão do ano passado, com Alfa Romeo nesta temporada 99. Em nono, Aníbal Zanerato, também de Alfa. Em décimo, o Miguel Ángel Guerra, com Peugeot 406. Bonito sol em Cascavel, a turma curtindo um churrasco. Os carros se movimentam para uma largada lançada. Enquanto isso, o nosso convidado Ives Nelva fala dessa surpresa do Beto Jorge largando na pole position. Boa tarde, amigos do Top Race. É realmente uma surpresa o piloto Beto Jorge ter marcado a pole position em função de ser apenas a segunda corrida desse piloto na categoria nessa temporada e estar numa equipe que não é uma equipe oficial de fábrica. Não há mágica na história. Nós temos que lembrar que a maioria dos carros da ponta são carros oficiais de fábrica e que estão carregando uma grande quantidade de lastro em função dos resultados obtidos. Beto Jorge está com 100 quilos a menos do que os seus principais rivais, o que compensa a diferença de potência do motor do seu carro. Tudo pronto para a largada do Grande Prêmio de Cascavel, quinta etapa do Super Turismo Sudã. Sinal verde. Beto Jorge vai disputando a ponta com Cacá Bueno. Primeira curva é para a esquerda, ele mantém a posição. Cacá em segundo, Spataro o terceiro. Depois Couto Lopes, Diego Menendez. E a briga entre Ingo Hoffmann e Nono Figueiredo. O piloto Diego Menendez, que participa com o carro da equipe Proas, como companheiro de Ingo Hoffmann, até a corrida anterior, andou com o BMW da equipe Diablo. Fernando Crosseri, que é o companheiro habitual de Ingo Hoffmann, não está participando dessa prova. Diego Menendez, então, foi promovido dentro da equipe e está ocupando o carro de Fernando Crosseri. E o Beto Jorge andando rápido nesse início de prova. Como você falou, Ivo, com o carro mais leve, ele vai conseguindo abrir uma pequena diferença. E o Spataro, que lidera o campeonato, vai na terceira posição. Ele já tem 60 pontos. Em segundo no campeonato, o Cacá Bueno e o Ingo Hoffmann com 55. Depois temos o Nono Figueiredo e o Couto Lopes com 36. Liderança de Beto Jorge, segundo o Cacá Bueno. 2 brasileiros na ponta, depois 2 argentinos. O Emiliano Spataro e o Osvaldo Couto Lopes. João, você note também que o Emiliano Spataro está com um carro muito mais pesado agora nessa corrida, não só pelos resultados que ele obteve anteriormente, mas ele quebrou o motor ao final do treino de classificação nesse sábado, e o regulamento diz que quando troca o motor da classificação para a largada, ainda vai um pênalti extra de 30 quilos no carro. Bom, os 2 Peugeot e os BMW de Ingo e de Nono estão carregando o lastro em função dos resultados obtidos. Os Alfa Romeo ainda têm poucos pontos no campeonato, então eles estão andando juntos com os ponteiros em função desse handicap do peso. Você já viu ali, Ivo, que o Ingo Hoffmann passou para a quinta posição, o Nono veio junto dele. O Chrysler Stratus do Finesc já está parado no box e o Beto Jorge vem liderando.
Beto Jorge que se mantém na ponta, mostrando que o resultado do seu treino de classificação não foi por acaso. Ele que é campeão brasileiro da categoria Palio em 1997 e que no mesmo ano fez sua estreia nessa Super Turismo, pilotando um Ford Mondeo nas últimas duas provas do campeonato. E olha só, Ivo, a gente recupera a imagem do momento em que o Finesc tinha uma das portas do seu carro abrindo e por isso que ele foi para o boxe, dando aquela parada, desatenção da equipe certamente. Olha o Beto Jorge em primeiro, depois Cacá Bueno, terceiro Emiliano Spataro, quarto Oswaldo Couto Lopes, essa Alfa no detalhe para você, número 2, depois o Ingo Hoffmann, Nono Figueiredo e Oscar Larrauri, também de Alfa. E fechando esse pelotão está o BMW do Diego Menendez, tirando o ponteiro Beto Jorge, os demais são todos carros oficiais de fábrica. Ali para trás é que aparecem os demais carros de equipes particulares do campeonato. O bom desse Super Turismo Sudã é justamente isso, um campeonato multimarcas, os carros com motores 2 litros e essa briga da Alfa, da Peugeot, Chevrolet Vectra, BMW. Mais uma vez, os tratos do Finesc no boxe. E aí o pelotão dianteiro. Enquanto isso, o Juan Saraleg com uma Alfa 155 está parado no boxe, vai fazer a troca de um pneu. Nono Figueiredo na frente do Oscar Larrauri. E olha a pressão do Menendez na BMW em cima do Larrauri na Alfa Romeo, carro vermelho à direita do seu vídeo. A curva favorece o Larrauri, que mantém a posição. Ele que faturou o título da temporada passada, mas esse ano mudou de carro. Ele era da BMW, passou para a Alfa Romeo, não está conseguindo bons resultados. E parece que esse BMW número 4 da ex-equipe de Larrauri persegue ele em todas as corridas. Na equipe anterior de Rosário, ele travou um duelo a prova inteira com Crossério ao volante desse mesmo carro, que agora ele tem Menendez a persegui-lo aqui em Cascavel. Você conferiu a tocada do Beto Jorge, carro 88, que vai na liderança. Cacá Bueno no carro 5 é o vice-líder da prova. Terceira posição para o Emiliano Spataro. Dá para perceber que esses dois já abriram uma grande diferença do terceiro. Pois é, mas o Spataro vinha muito próximo do Cacá Bueno e a tomada da câmera já não mostrou o carro do Spataro. Vamos aguardar a passagem dos carros aqui em frente. Esse é o carro do Pablo Cialia, que ele está justamente com o BMW que na prova anterior era do Diego Menendez. Passou reto ali e comeu uma grama, né? E o Beto Jorge vai abrindo. Essa quinta etapa do Super Turismo Sudã, Autódromo de Cascavel, no Paraná. Beto Jorge na liderança. Ele também faz a melhor volta com uma média de 150,11 km por hora. O tempo de 1 minuto e 11 segundos. É que o Cacá Bueno, nessa altura da prova, está dirigindo com uma certa tranquilidade. O Beto Jorge ainda não tem pontos no campeonato. O Cacá Bueno, então, assim, está à frente dos seus principais rivais com o carro pesado. Por enquanto, nesse difícil circuito de Cascavel, é importante ele garantir mais pontos do que os rivais. Se o campeonato terminasse agora, o Cacá Bueno ia para a liderança. Passou ali um retardatário muito lento. Deve estar se dirigindo para o boxe. O Spataro perdeu muito tempo. Parece que ele saiu da pista porque ele ficou com uma distância muito grande para esses dois que vão brigando na ponta. Deu uma balançada o Beto Jorge aí na freada, na entrada da reta dos boxes. Ele beliscou ali um pouco da grama, o carro deu uma patinada, mas ele consertou. No detalhe agora, o Emiliano Spataro, que vinha em terceiro, mas saiu da pista, perdeu várias posições e agora passa em 10º. Couto Lopes, com a sua Alfa, assume a terceira posição. E depois nós temos a briga entre Ingo Hoffmann e Nono Figueiredo, dois pilotos do Brasil. Esse é o líder, também brasileiro, Beto Jorge, enquanto o Vectra 34 do Sérgio Rivera sai da pista, está lá parado, mas o motor funciona, parece que ele vai voltar para a pista. Couto Lopes vem em terceiro, piloto da Argentina, com a sua Alfa Romeo 156. Logo atrás, Nono Figueiredo, que conseguiu ultrapassagem em cima de Ingo Hoffmann. Nono é o quarto, Ingo fica na quinta posição, depois o Oscar Larrauri também de Alfa. Esse é o Pablo Cialia passeando de novo pela grama.
com o BMW da equipe Diablo, companheiro de Nono Figueiredo na equipe. Esse é o Cacá Bueno, que vai na segunda posição. Passou o Beto Jorge mantendo a liderança. Os dois brasileiros vão abrindo na ponta e a recuperação da imagem da rodada do Sérgio Rivera com seu Vectra. Essa é a briga na ponta. A diferença se mantém entre o Beto Jorge e o Cacá Bueno. Eles já vão passando por retardatários, alguns carros parados na pista, já fora da corrida. E o Beto Jorge completa mais uma volta. Aparentemente, a corrida desses dois pilotos está tranquila. O Beto vai sozinho na frente, o Cacá Bueno não está oferecendo nenhuma espécie de combate a ele e, ao mesmo tempo, ele já abriu uma distância boa também, bem segura em relação ao Cocho Lopes. Os BMWs, principalmente do Nono Figueiredo, é que no momento está fazendo uma carga sobre essa Alfa Romeo e está se aproximando do Cocho Lopes para tentar tirar-lhe o terceiro lugar. Sem dúvida, nessa última volta o Nono Figueiredo diminuiu a diferença. Olha o Cocho Lopes ali, beliscando a zebra, atravessando o carro, consertando. Isso perde tempo. E o Nono vai se aproximando. O Cocho Lopes parece que já está tentando evitar essa aproximação do Nono, já está começando a fazer algumas pequenas barbeiragens na pista. Nada muito comprometedor, mas vai permitir que o Nono se aproxime dele. O Nono no carro 22, atrás dele Ingo Hoffmann. Ingo que venceu a quarta etapa desse campeonato no circuito de Rosário, na Argentina. O prêmio que ele ganhou por essa vitória foi um lastro extra de 40 quilos. O conjunto todo do Ingo Hoffmann, mais o seu peso, já está em 1.253 quilos. É o peso do carro com piloto. É o que a gente chama de troféu bigorna, né? Venceu, ganha mais uns quilos e assim o campeonato vai ficando mais equilibrado. Os carros que já venceram nessa temporada 99... carros da Peugeot e da BMW estão mais pesados. Mesmo assim, os carros da Alfa ainda não estão conseguindo brigar na ponta e obter os bons resultados que a equipe imaginava conseguir logo no início da temporada. E para piorar um pouco a situação dos Alfas, os Peugeot e os BMW já estão quase atingindo o limite máximo de peso do chamado troféu bigorna. Ou seja, daqui a pouco eles vão continuar vencendo corrida e não vai mais aumentar o peso. Então o Alfa Romeo vai ter que achar um melhor acerto, achar mais potência do motor para andar mais perto dos carros que estão liderando o campeonato hoje. É bom para os brasileiros, Cacá Bueno, que corre de Peugeot, você viu aí no detalhe, Peugeot número 5, e também para o Ingo Hoffmann e o Nono Figueiredo de BMW. O Nono ainda é o que está com menos peso, ele só tem 40 quilos de uma vitória, ele ainda pode chegar a total de 100 quilos de lastro. Quer dizer, ficaria um pouco prejudicado, então, em relação aos BMW da equipe Proas, que são um pouco mais rápidos. Beto Jorge completou mais uma volta na liderança. Segunda posição para o Cacá Bueno. Terceiro, Osvaldo Cocho Lopes. Em quarto, Nono Figueiredo. E em quinto, Ingo Hoffmann. Depois temos uma boa briga entre Menendez, de BMW, e Oscar Larrauri, de Alfa Romeo. O Espartaro tentando sua recuperação. Ele que vinha em terceiro, saiu da pista, perdeu várias posições. Carro número 6, que é o líder do campeonato. Está disputando posição com o Ford Mondeo do Daniel Belli. E um comentário interessante em relação ao Vectra do Beto Jorge. A equipe Propcar, que inscreveu o carro na competição, é uma equipe que está utilizando um carro 1996, o carro praticamente não correu em 97, é uma equipe que não está com o equipamento em dia, vamos dizer assim, e o carro surpreendentemente vem se mantendo na frente, enquanto o Pablo Cialha, mais uma vez, vai comprar um terreninho no circuito de Cascavel. Saiu na entrada do retão de uma maneira esquisita, foi para a grama, e aí no detalhe o Beto Jorge com seu Vectra. Ele vai chegando num retardatário, vem forte, retardatário bem mais lento. Beto Jorge tenta uma manobra, acaba atravessando, sai da pista o líder. Ele vinha muito forte na hora que foi chegar no retardatário muito lento, ele teve que tirar. Parece que o carro atravessa, a roda pega fora da pista no seu lado direito e acaba cruzando toda a extensão. Felizmente ele não bateu com o carro
mas perdeu o spoiler e acaba fora da briga. O novo líder é Kaká Bueno no carro 5. Agora chegando no mesmo retardatário que atrapalhou o Beto Jorge. O retardatário vinha pelo meio da pista, não deixou o lado bom para o Beto, que acabou tendo que fazer uma manobra mais arriscada e perdeu o controle do carro. Ele chegou com muita vontade em cima do Mondeo. Não sei se ele esperava que o carro tivesse já, em função de bandeira azul, saído da frente, mas a manobra que ele fez, o carro perdeu a traseira totalmente e quando atravessou a pista, arrancou spoiler. Com certeza o carro não vai prosseguir na prova, não só por problemas aerodinâmicos, mas toda a área de refrigeração, os radiadores de água, de óleo do carro são montados junto do spoiler. Tá aí Beto Jorge já parado no box. Realmente abandonando a liderança, fica para Kaká Bueno do Brasil no carro 5, Peugeot. A segunda posição fica para Oswaldo Couto Lopes, que agora passa esse retardatário, que já atrapalhou o Beto, vai muito lento. O Nonô Figueiredo vai chegando no Couto Lopes. Ele agora está na terceira posição e o Ingo Hoffmann vai em quarto. Aí no detalhe para você, Flávio Nonô Figueiredo. Dizíamos que o Kaká Bueno estava fazendo uma corrida tranquila, que o segundo lugar para ele já era um resultado muito bom em função das contingências. E agora ele está premiado aí com esse primeiro lugar, mas em função de um problema com o líder, o Beto Jorge, um erro na ultrapassagem do retardatário, mas um grande resultado para o brasileiro Kaká Bueno. Vai lenta pela pista a BMW do Pablo Ciaglia, ele que já rodou várias vezes. Esse é o Couto Lopes, que vai na segunda posição, bem pertinho dele, o brasileiro Nonô Figueiredo. O líder é outro brasileiro, Kaká Bueno. O Nonô chegou muito perto nele e já está dando combate. O Couto está com a preferência da curva agora, que vai para a esquerda, deve se manter na frente ainda, mas Nonô Figueiredo não estava tão próximo dele, está realmente abrindo combate. A gente recupera a imagem do Luiz Morissot. Passou reto ali na curva, passou na grama, levantou poeira com seu Vectra. Essa é a briga pela segunda posição. Couto Lopes na Alfa vermelha. Logo atrás o Nonô Figueiredo. Agora Kaká Bueno, o líder da prova dessa quinta etapa do Super Turismo Sudão, Autódromo de Cascavel, no Paraná. Kaká vai com uma boa diferença, completando mais uma volta. Vai tranquilo na liderança. O Ingo Hoffmann mantém a quarta posição. O Menendez vai em quinto, brigando com o Lahauri. Trava a roda do Kaká Bueno, ele perde a direção, roda travada, vai para fora da pista e olha o choque. O líder da prova, Kaká Bueno, tem um problema. Pode ter sido freio ou alguma coisa a mais. O carro realmente perdeu a direção, saiu reto logo depois da reta dos boxes. E ele abandona a prova. Quem herda a posição e vai para a liderança é o Oswaldo Couto Lopes. Alfa Romeo 156 finalmente vai para a ponta. E na recuperação da imagem você vê que a roda trava, mas parece que a roda perde a direção. É incrível porque o Kaká Bueno vinha tranquilo na liderança. Não é um erro de freada isso aqui, apesar da roda, da fritada que ele deu, da roda travada, isso não é erro de freada. Alguma coisa aconteceu com o carro dele, alguma falha mecânica, ou de freio ou de transmissão, e a roda dianteira dele ficou travada e o carro perdeu totalmente o controle. Oswaldo Couto Lopes vai na liderança, apertado pelo Nonô Figueiredo. Ingo Hoffmann vai em terceiro, Oscar Lahauri na quarta posição. E em quinto, o Menendez com a sua BMW. Se o Nonô Figueiredo estava com vontade de passar o Couto Lopes pelo segundo lugar, agora que vale a liderança, ele deve estar muito mais aceso por essa disputa. A gente confere na imagem a diferença então desse primeiro pelotão, passando o Ingo Hoffmann em terceiro, agora o quarto, que é o Oscar Lahauri, com o Menendez atrás dele, também travando roda o Lahauri, passando reto e também atingindo a barreira dos pneus, atingindo o guarda-reio. Oscar Lahauri, agora parece que é um problema na roda. Alguma coisa voou, vê que uns pedaços pretos voando quando o carro começa a frear, saindo junto do paralama direito, ou alguma peça do carro, ou é um pedaço de pneu.
E o carro do Larrauri saiu, quase foi atingir o carro do Cacá Bueno. Os dois ficaram numa posição perigosa. Diretor de prova dando bandeira amarela, o safety car já entrou na pista. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com a continuação dessa quinta etapa do Super Turismo Sudã em Cascavel, no Paraná. Etapa do Super Turismo Sudã, Autódromo de Cascavel, no Paraná. A corrida foi interrompida, entrou o Pace Car depois do acidente com o piloto Cacá Bueno e com esse aí, Oscar Larrauri. Primeiro foi o Cacá Bueno que saiu direto, a roda travou, ele foi bater na barreira dos pneus. Nós vamos recuperar a imagem para você conferir novamente então a batida do Cacá Bueno, que vinha liderando tranquilamente a prova. Ele perde a direção, tenta apontar o carro e a roda vem travada, ele vai para cima da barreira dos pneus, bate. Sem problemas maiores, Cacá se mandando do carro, está aí no detalhe para você. Ele observa também o carro do Larrauri, que na sequência, na mesma curva, também teve um problema, uma coincidência, nada a ver com o piso, nada a ver com asfalto, mas coincidência. Os dois tiveram o mesmo problema. Aí você viu, como o Ivo Snelvas já tinha comentado, parece ser um pedaço do pneu ali do carro do Larrauri. E ele ficou sem direção, também indo bater na barreira dos pneus. A batida do Larrauri foi bem mais forte do que o do Cacá. Então, recuperando aí a imagem também da rodada do Beto Jorge, que foi o pole position e liderou até metade da corrida. O carro foi bem maltratado nessa saída de pista, porque a área de escape de Cascavel pode ser qualquer coisa menos lisa. É uma corrida cheia de surpresas. Primeiro foi o Beto Jorge liderando, perdeu a liderança ao entrar atrás no retardatário e acabar saindo da pista. O Cacá Bueno, que herdou a ponta, também teve um problema, foi para fora. E agora a liderança da Alfa Romeo, do Oswaldo Couto Lopes. Os carros andando atrás do Pace Car. E está lá o diretor de prova encerrando essa quinta etapa com esse resultado. Bandeira quadriculada, vitória então de Oswaldo Couto Lopes, em segundo Flávio Nono Figueiredo, terceiro Ingo Hoffmann, em quarto Diego Menezes, quinto Miguel Ángel Guerra, em sexto Aníbal Zanerato e ainda chegando em sétimo o Emiliano Spataro. Ivo Snelva, como é que fica o campeonato depois dessa quinta etapa? Bom, em primeiro lugar, Ingo Hoffmann com BMW com 67 pontos. Em segundo lugar, Emiliano Spataro, Peugeot, 64 pontos. Em terceiro, Oswaldo Couto Lopes com Alfa Romeo 156, 56 pontos. Em quarto lugar, Cacá Bueno, também com Peugeot, 55 pontos. E em quinto lugar, o Nono Figueiredo com BMW e 51 pontos. O brasileiro Beto Jorge está em 16º lugar com o ponto conquistado pela pole position. Obrigado, Ivo Snelver, pela sua participação. Próxima etapa do Super Turismo Sudã acontece no circuito de Oberá, na Argentina, no próximo dia 15 de agosto. Top Race fica por aqui. Voltamos no próximo domingo com a quinta etapa do Carioca de Turismo. Até lá! Dentro de instantes, teremos mais uma atração da zona de aceleração da rede CNT. Motor Clip, com